Boa noite, querido. Abra comigo em Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. Vamos meditar nesse texto hoje. Depois da leitura, eu quero orar com você e lembrar você para durante essa semana estar orando pela vida de Severina, mais conhecida como Sevé. Esse é o membro da igreja que nós estaremos orando durante a semana, tá certo? Volte os olhos para o texto, Apocalipse capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém. Feche seus olhos, querido, vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra, porque o Senhor a preservou e ela chegou até nós. Obrigado pelo teu Espírito Santo que habita em nós, que abre os nossos olhos, o nosso entendimento, para compreender as palavras escritas no teu livro. Pedimos, ó Deus, que a tua graça seja estendida sobre nós aqui, que o Senhor tenha misericórdia de cada coração, de cada alma aqui presente, assim como a minha também, nos dando, ó Deus, direções aqui e clareza na tua palavra. Também colocamos diante do Senhor a vida de Sevé, que o Senhor continue abençoando a sua vida, que ela continue sendo, ó Deus,
a bênção que é em nosso meio e que ela sirva, ó Deus, de fato como uma serva tua que instrui as mais novas. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Deixe seus olhos, querido, voltado para o texto. A gente vai percorrer ele durante o nosso tempo aqui. Mas antes de entrar de fato no texto, importa aqui que a gente destaque algumas coisas. Afinal de contas, a gente está pegando aí a partir do capítulo 4 de Apocalipse, mas algumas coisas acontecem do capítulo 1 ao capítulo 3. Se você já leu alguma vez o livro de Apocalipse, você deve lembrar que esses primeiros capítulos, do 1 até o 3, nós temos registrado algumas cartas às igrejas de lá, daquela época a qual João está escrevendo Apocalipse. Então nós temos aqui uma carta que é escrita, que o Senhor Jesus escreve à igreja de Sardes, carta à igreja de Filadélfia e assim por diante. Nós temos aqui 7 igrejas. E o que acontece aqui, querido, nesses capítulos é praticamente duas coisas básicas. Por um lado, o Senhor Jesus mostra problemas internos nessas igrejas, heresias, pecados que haviam. E do outro lado, nós temos vários problemas externos também à igreja. Você deve se lembrar que nessa época estava iniciando, ou melhor, já estava havendo de forma muito aberta uma guerra contra o cristianismo e uma perseguição muito ferrenha. E por isso, então, inclusive o próprio apóstolo João, que escreve a carta de Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele está preso por causa dessas perseguições. Então o fato aqui é que nós temos um governo, nós temos um momento da história desses irmãos aqui, que receberam esse livro, extremamente complicado. Nós temos um Estado que estava perseguindo os cristãos, pais perdendo filhos, filhos perdendo pais e assim por diante. Havia muita dificuldade. Então o Senhor Jesus expõe algumas verdades nessas cartas. Então no capítulo 4 de Apocalipse, nós temos o que nós chamamos da primeira grande visão que o Senhor Jesus dá a João aqui nesse texto. Se você continuar lendo o texto de Apocalipse, você vai perceber que várias visões aqui vão acontecer. O Senhor Jesus dá várias visões, em contextos diferentes, em momentos diferentes. Todavia, Apocalipse capítulo 4, ele é muito importante porque ele é essa porta, é o momento onde a coisa começa a acontecer. E ele não é um capítulo separado de todo o livro, nós não vamos tratar hoje, mas Apocalipse capítulo 5, nós vamos ver a mesma forma. O Apocalipse capítulo 5, a gente vai ver a mesma forma do Senhor falar com João. No capítulo 4 aqui, querido, não sei se você percebeu, mas vamos andar no texto. O apóstolo João, ele narra o Senhor Deus como sendo o Criador de todas as coisas. Essa é a grande ênfase aqui. Quando que no capítulo 5, então, o Senhor Deus apresenta Deus como sendo o Redentor. Deus como Criador, então Deus como Redentor. Volte seus olhos para o texto, para a gente poder seguir nele e aqui fazer algumas observações importantes para o nosso coração. Verso 1. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então perceba aqui, querido, a situação a qual essa visão está acontecendo. João, perceba o texto, olha uma porta aberta no céu, e ouve uma voz como de trombeta. Lembre-se, a ideia aqui de uma voz de trombeta é que havia algo a ser dito importante. Naquela época, quando havia alguma trombeta em algum lugar,
era sempre um recado de que, ouçam o que irá ser dito depois dessa trombeta. Então o texto diz que essa voz, como de trombeta, ou seja, isso é muito importante o que eu vou falar. Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então o texto continua, verso 2. Imediatamente eu me achei em espírito. Então o apóstolo João é levado em espírito até o céu. E veja que aqui o texto ele é muito específico. É espírito mesmo. É espírito de tal forma que ele, ao perceber, e os comentaristas dizem que todas as coisas que nós vamos falar aqui, ele percebeu como se fossem físicas. Todavia ele estava em espírito. Os 5 sentidos foram experimentados pelo espírito. E veja o que é que ele diz. Em espírito, então, ele se achega ao céu. E eis, armado no céu, um trono. E num trono, alguém sentado. Então, essa vista de João, essa imagem que João é chamado a ver, começa a ficar interessante agora. Existe um trono que está no meio. E veja, ele tem muito cuidado com isso. João sabe quem é que está sentado no trono. Mas o texto diz: e no trono, alguém sentado. Ele não diz, Deus está sentado. Ele diz, alguém está sentado nesse trono. Porque o importante aqui, querido, e isso é o que, infelizmente, a maioria das igrejas tem perdido, e nós temos perdido de vista. O que importa aqui são os aspectos, os atributos, aquilo que o Senhor decidiu revelar de si mesmo para seu povo. João poderia falar que N coisas a respeito desse Deus que estava sentado, mas ele decidiu, guiado pelo Espírito de Deus, dizer que alguém estava sentado no trono. Ele não diz como era essa pessoa, ele diz que alguém estava lá sentado. Então ele começa a descrever o que de fato desenha, mostra, ilumina quem é essa pessoa. E ele começa então no verso 3, perceba. E esse que estava sentado no trono é semelhante no aspecto ao quê? A pedra de jaspe. E o que é a pedra de jaspe? A pedra de jaspe é uma pedra que é muito semelhante ao diamante. É uma pedra transparente, límpida. E a ideia aqui, querido, do apóstolo, ao dizer que esse que estava sentado no trono é semelhante à pedra de jaspe, é que esse que estava sentado no trono é santo, é puro. Esse que estava sentado no trono, ele era semelhante no aspecto a um atributo, e é interessante, porque o apóstolo João fala sobre os atributos de Deus. Ele era como, no aspecto, a pedra de jaspe, era puro, era santo. E a santidade fala muito a respeito da pessoa do Senhor. Jonathan Edwards, certa vez, disse que a santidade, ela não é um aspecto. A santidade não é um atributo. Na verdade, a santidade é o conjunto de todos os atributos do Senhor levados à máxima potência. Essa é a santidade do Senhor. Coisa que nós não conseguimos imaginar. Então o texto continua e diz que aquele que estava sentado no trono não era semelhante apenas à pedra de jaspe. O que é que o texto diz? Mas também era semelhante à pedra de sardônio. E a pedra de sardônio, por sua vez, ela era conhecida como uma pedra que se assemelhava muito ao vermelho, o vermelho do sangue. Então, a ideia aqui é que aquele que estava sentado no trono não era apenas santo, mas era também justo. A ideia aqui da pedra de sardônio é que esse Deus,
Ele é um Deus santo, mas também é um Deus justo. É um Deus que não compactua com o pecado. É um Deus que é esplendoroso na sua própria santidade. E, portanto, tudo aquilo que for contrário a Ele não pode continuar. Esse é um Deus santo e um Deus justo. Então ele continua no verso 3 e diz: e ao redor do trono, o que era que tinha? Ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. E aqui existem duas referências que a gente precisa entender. Primeiro é a ideia do arco-íris. Não sei se você lembra, mas o arco-íris, ele é o sacramento da aliança da preservação. Lá atrás, lá no início do mundo, quando o Senhor Deus envia o dilúvio para destruir a terra, o Senhor salva, resgata Noé e sua família. Então, depois disso, o Senhor faz uma aliança com Noé e diz a Noé que ele não mais destruirá a terra com água como ele fez no dilúvio. E então, como símbolo dessa aliança com Noé, o Senhor mostra então o arco-íris a Noé, dizendo: Noé, esse é o símbolo da minha aliança com vocês. Eu sou aquele que preserva vocês. Então esse símbolo está posto ao redor do trono do Senhor. E no aspecto a pedra de esmeralda. E a esmeralda aqui então, querido, tem um sentido da esperança. A ideia aqui agora é que Deus é um Deus santo, é um Deus puro, é um Deus que não compactua com o pecado porque Ele é justo, mas ao mesmo tempo Ele também é um Deus onde você encontra paz, onde você encontra descanso, onde você pode ser preservado. E isso então, João está vendo em espírito. Olha o verso 4, ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Então não há somente um trono e os aspectos ao quais ele é visto, a pedra de jaspe, a pedra de sardônio e o arco-íris no aspecto da esmeralda, mas agora também há tronos ao redor desse trono. E ali há 24 tronos com 24 anciãos. E quem são esses 24 anciãos? Desde Gênesis até Apocalipse, nós temos o Senhor desenvolvendo várias coisas com o seu povo, e uma delas é exatamente a ideia de liderança, de representatividade. Você deve lembrar, querido, que no Antigo Testamento o povo do Senhor era composto de 12 tribos, era assim que Israel se dividia. Eram as 12 tribos de Israel. Quando você chega no Novo Testamento, o que é que você tem? São os 12 apóstolos. E quando você soma 12 com 12 dá 24. A ideia aqui é, o Senhor Deus está assentado no trono, e ao redor dele, a igreja do Senhor de todos os tempos, seja do antigo, seja do novo, toda a igreja do Senhor está ao redor do seu trono, adorando a Ele. Essa é a imagem que o apóstolo João está vendo, toda a igreja, Antigo Testamento, toda a igreja, no Novo Testamento, toda a igreja. Eles estão ao redor do templo, ao redor do trono. Então, o que é que o texto mais diz? Verso 4. Esses anciãos estão vestidos de branco. E a ideia aqui é que eles estão vestidos de branco porque eles foram limpos, purificados, santificados. Mas não só isso. Eles estão também, que aqui diz no final do verso 4, estão com
coroas de ouro em suas cabeças. E aí você deve pensar, ora, coroas de ouro em suas cabeças, será que eles fizeram alguma coisa para conquistar essa coroa? Será que essa representatividade desses 24 anciãos significa que esses homens conseguiram fazer aquilo que eu e você não consegue? Será que eles estão com uma coroa na cabeça porque eles foram bons o suficientes, porque há como ser bom o suficiente? Não, querido, a ideia da coroa na cabeça, coroa de ouro, é porque eles recebem do Senhor Jesus e daquele que está sentado no trono a vitória. Eles estão assentados ao redor do trono do Senhor, vestidos de branco, porque eles foram purificados, e com coroas de ouro, porque eles são vitoriosos em Cristo Jesus. Veja, o apóstolo João não está falando de outras pessoas, senão eu e você. Ele não está falando de outro mundo, senão nosso. Ele não está falando de outras igrejas, senão a nossa. Somos nós que estamos representados ao redor desse trono com o Senhor no meio, vestidos de branco, com coroas de ouro. Então no verso 5, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E a ideia aqui é basicamente que essas 7 tochas de fogo, que representam os 7 Espíritos de Deus, está aqui representando o Espírito Santo do Senhor. O Senhor na sua plenitude, a presença completa no Senhor, a ação do Senhor, aquele que faz todas as coisas. O Espírito Santo é esse, não é simplesmente um apetrecho, uma pessoa qualquer, uma força. O Espírito Santo é uma pessoa, ele age, ele preserva, ele é a plenitude do Senhor. Então o texto diz que em toda essa situação desse trono que estava no meio, saíam relâmpagos, vozes e trovões, e haviam 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Então no verso 6, há um contraste com essa imagem. João vê relâmpagos, trovões e vozes, mas então no verso 6 ele vê do trono, adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Percebe? Há aqui um mar de vidro, semelhante ao cristal. E a ideia aqui, querido, desse mar de vidro, é o que nós conhecemos no Antigo Testamento como mar de fundição, ou a bacia de bronze. Essa bacia de bronze era, o mar de fundição era um espaço, um local, mais ou menos 5 metros de circunferência, onde os sacerdotes, antes de oferecer o sacrifício ao Senhor, precisavam ir lá e lavar suas mãos, fazer toda a limpeza para poder entrar no santuário e oferecer os sacrifícios. E o apóstolo João vê esse mar diante do trono, lembrando-nos que nós nos achegamos ao Senhor com temor, que o Senhor não é qualquer pessoa para nos achegarmos a Ele de toda forma, da forma que eu e você gostamos ou queiramos, mas nós nos aproximamos do Senhor da forma que Ele instituiu em sua palavra, com reverência, com temor no coração. Perceba, esse contraste mostra, querido, para mim e para você, que nós lidamos com Deus que está assentado no trono. Não sei se você já parou para pensar nisso. Nós não vivemos no tempo onde isso é muito comum, mas em filmes mais antigos você vê isso com mais frequência.
um rei assentado no trono e aqueles que achegam até o rei para falar com ele. Esses que se achegam diante do rei para falar com ele não chegam de qualquer forma. Esses que achegam não falam qualquer coisa. Eles se achegam com reverência, com respeito e pensam muito bem no que é que vão falar. Essa é a ideia. Do trono saem relâmpagos, trovões e vozes. Isso é ensurdecedor, ao mesmo tempo que também defronte do trono há um mar, como diz o texto. Há diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal. E o texto continua, e no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Esses 4 seres viventes, vai aqui, querido, nos mostrar alguns aspectos da criação do Senhor. Aqui são anjos, na visão de João, aqui são anjos que vão se manifestar de uma forma para que entendamos o que é que está sendo dito aqui. Veja o que é que diz no verso 7. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo ser vivente é semelhante a novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. A ideia aqui basicamente é que esses seres viventes estavam representando classes diferentes aqui dos animais. A criação do Senhor, aquilo que o Senhor fez e que Ele continuou mantendo sobre toda a história. Aqui nós temos um retrato de como o Senhor trata da sua criação. E queridos, nós perdemos um pouco isso também. Certa vez, João Calvino disse que a criação do Senhor é o palco da sua glória. A criação do Senhor é o local onde a glória do Senhor é exposta e vista por mim e por você. Tanto que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, diz: todos conhecem a Deus, e eles são indesculpáveis, porque eu estou aí na criação. A ideia, querido, é que a criação do Senhor é o palco, é o local onde o Senhor Deus faz toda a sua história, desenvolve toda a sua vida. A redenção é dada na história da criação. Então nós temos o leão, que representa aqui exatamente esses animais selvagens. Nós temos o novilho, que vai representar esses animais mais domesticáveis. Nós temos um homem, representa aqui a coroa da criação. E nós temos aqui a águia, representando exatamente as aves, aqueles animais que voam. O fato aqui é que esses 4 seres viventes, a criação do Senhor, está diante do trono de Deus. E o que é que eles estão fazendo? Verso 8. E aqui, querido, nós temos o desenho, nós temos o propósito pelo qual todas as coisas foram criadas. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aqui nós temos, querido, a imagem dos 4 seres viventes de toda a criação, cantando para o Senhor: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E o texto diz: aquele que era, que é e que há de vir. E essa expressão aqui, a ideia é que não há ninguém igual ao nosso Deus. Não há ninguém que se assemelhe ao nosso Senhor.
E a criação, de forma esplendorosa aqui, então expõe essa realidade. Nós somos a criação de Deus e temos um propósito, e o propósito é esse: adorar o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então o texto continua no verso 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, o que é que vai acontecer? Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Ou seja, toda a igreja do Senhor se ajoelhará àqueles que está sentado no trono. E o que é que os 24 anciãos farão? O que é que a igreja do Senhor fará? Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono. Pegarão aquilo a qual eles foram coroados com a vitória do Senhor Jesus, e então entregarão isso diante do trono, dizendo: Pai, isso é teu. E então proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Você percebe, querido, a criação do Senhor, os 4 seres viventes, diante do trono, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Então, quando derem glória, quando derem honra e ações de graças, os 24 anciãos, a igreja do Senhor, se curvará, então cantará: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Percebe? Toda a adoração que flui da igreja, ela flui do fato de que o Senhor é o Criador de todas as coisas. Perceba, querido, aqui o apóstolo João nem tratando sobre redenção está. Embora, obviamente, encontremos isso aqui em todo lugar, quando nós vemos o trono do Senhor sendo desenhado como uma pedra de sardônio, pedra de jaspe e o arco-íris de esmeralda, nós temos aqui basicamente o evangelho apresentado. O Senhor Deus, que é santo, que é puro e que é justo e que não compactua com o pecado. Do outro lado, temos um Deus que é justo e que vai tomar contas daqueles que não obedeceram a sua palavra. Se forem encontrados em Cristo, viverão. Se forem encontrados fora de Cristo, serão condenados. Essa é a esperança do arco-íris de esmeralda. Essa é a esperança que está ao redor do trono do Senhor. Então nós temos, no final do capítulo 4, esse desenho, querido. Isso é que eu acho extremamente magnífico em todo o texto do Apocalipse. João está diante do trono. João sabe que tem alguém assentado ali. João em nenhum momento tenta descrever aspectos, sinais, traços, características de ser humano. Nenhum. Ele é alto, ele é baixo, ele tem barba, ele não tem barba. Ele é branco, ele é preto. E em nenhum momento o apóstolo João faz isso. Sabe por quê? Porque há uma coisa que destoa, que tira a igreja muito do seu eixo, de perseguir aquilo que importa, que é a ideia de se preocupar com coisas que não precisam se preocupar. Somos nós como igreja, queridos, não olhando, e veja o que é que o texto fala, não olhando para a santidade, não buscando a santidade, não buscando a justiça, não buscando a paz com Deus, não buscando uma vida de proclamação, de adoração ao Senhor, mas buscando todas as coisas que nós como homens podemos produzir para tentar
ter Deus mais perto de nós. Essa é a grande questão aqui. Você não tem nenhum desenho do Senhor aqui. Você tem atributos do Senhor. Você não tem imagens aqui. Você tem aspectos de quem Ele é. E quando nós perdemos de vista quem Deus é, nós perdemos de vista aquele que está sentado no trono. Quando nós temos na nossa mente firmado pessoas como sendo Deus, nós perdemos muito. Por quê? Porque aquele que está sentado no trono é alguém que nós não sabemos como ele é. Ou melhor, a palavra de Deus fala que Deus é Espírito. Então, Deus Pai é Espírito. E quando nós olhamos para os atributos do Senhor, Deus, nós não vamos encontrar coisas além dessas que o apóstolo João descreve em toda essa carta. Talvez é o foco que precise ser mudado. Onde é que nós olhamos? Onde é que você olha para poder dizer, de fato, estou adorando a Deus? Qual é o parâmetro que você tem? Isso é interessante porque ainda no capítulo 4, querido, embora haja aqui indícios da graça e do evangelho sendo apresentado, como a gente acabou de falar, o povo do Senhor estava adorando porque o Senhor criou todas as coisas, porque Ele fez todas as coisas, porque Ele mantém todas as coisas. Percebe? Há aqui algo extremamente curioso. O Senhor Deus chama João para olhar como é no céu, para que ele possa viver na terra. Ele diz assim: João, vem para cá, olha aqui, que eu quero te mostrar uma coisa. Então ele mostra toda essa imagem: o trono, as pedras, os 24 anciãos, os 4 seres viventes. E a conclusão da história é: me adore, porque eu criei todas as coisas. A conclusão da história é: todas as coisas foram criadas com um propósito, com um objetivo. Eu estou chamando você aqui para você ver, experimentar, para que você volte para a terra e a igreja do Senhor também veja isso. E a carta foi registrada, para que eu e você lembremos, querido, que o Senhor chama João ao céu, mas não fica lá. Os registros não se perdem. Nós estamos aqui hoje ouvindo algumas coisas a respeito do céu, para que a gente possa viver o hoje aqui agora. Há um trono que continua ocupado e continuará ocupado por todos os séculos. Há um trono que em nenhum momento ficou vago ou vazio. Há um trono que eu e você nunca vemos com os olhos, aos olhos nus, mas ele está lá, e alguém está sentado nesse trono desde sempre. E essa, querido, é a minha e a sua segurança. O governo vem, governo vai, prédio cai, casa é construída, você tem filhos, gerações se passam, você perde emprego, você conquista um novo, e no final das contas, todas essas coisas aconteceram com alguém assentado no trono, mantendo todas as coisas no seu devido lugar. Porque esse Deus criou todas as coisas. Ele sustentou todas as coisas durante a história. E Ele continua fazendo isso, até que, no último dia, o Senhor Jesus venha e leve a sua igreja, para entregarmos a coroa e adorarmos pelos séculos dos séculos. A questão aqui, querido, que eu quero deixar para você é: há aqui uma história que foi contada, e essa história precisa de respostas. Ela faz perguntas para o nosso coração, e ela exige respostas do nosso coração.
A criação foi feita com um propósito de adorar o Senhor. Nós fomos criados com um propósito. A pergunta é: nós, eu e você, estamos de fato alinhados com esse Deus que é santo, que é justo e que ao mesmo tempo é também pacificador? É aquele que traz a redenção, mas acima de todas as coisas, ele não precisava fazer nada. Ele não precisava nos salvar. Ele não precisava enviar o Senhor Jesus para morrer na cruz por mim e por você. E ainda assim, esse capítulo seria uma realidade. Ainda assim, ele seria digno de honra, de glória e de louvor. Porque o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor, não pelo que Ele fez por mim e por você, mas pelo que Ele é, na sua essência mais perfeita. Eu e você, querido, precisamos do Senhor. Nós necessitamos do Senhor. Você não vive sem o Senhor. Eu não vivo, nossas vidas não acontecem sem Ele. Embora talvez nós nos esqueçamos dele durante nossa semana, mas Ele está lá ainda, assentado no trono, reinando e com propósitos estabelecidos para toda a sua criação, inclusive para mim, para você. Feche os olhos, vamos orar, rogar ao Senhor que Ele nos dê essa clareza de que Ele está assentado no trono e que você precisa ver isso. Senhor Deus, que visão magnífica, Pai, o Senhor nos dá na Tua palavra. É a visão de quem o Senhor é, na mais pura essência. O Senhor que é o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas, o Senhor que, pela palavra do Teu poder, criou todas as coisas do nada e sustenta elas com a Tua mão. Nós Te rendemos graças, ó Deus. Dizemos que o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor. Alinha nossas vidas, alinha o nosso coração para os Teus propósitos, para louvar o Senhor, para que toda a nossa vida seja experimentada diante do Teu trono, cumprindo um propósito que o Senhor estabeleceu para nós, que é o propósito de adorar o Teu bendito nome, Pai. Nos perdoa porque nos perdemos nas coisas desse mundo. Todos os dias corremos atrás de tantas coisas. Corremos atrás de emprego, corremos atrás de dinheiro, corremos atrás, ó Pai, das coisas que o nosso coração deseja, que muitas vezes são até lícitas diante do Senhor, mas que está usurpando um lugar que é Teu. Tem misericórdia, Pai, das nossas vidas e nos ajuda a ter essa clareza diante de nós. Clareza de que o Senhor estabeleceu um propósito para nós, uma finalidade para nós, como Teu povo. E nós queremos e desejamos, ó Pai, viver dentro dessa vontade e desse propósito, que é louvar e glorificar o Teu santo nome. Que o Senhor nos conduza nesse caminho de vida, para que, como lemos aqui, olhar para a Tua criação, e como diz a Tua palavra, que a tua criação, ela contempla, ela glorifica o Teu nome, que possamos fazer coro, Pai, com ela,
e glorificar o teu nome também. É assim que nós te oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém.